Fala, meu nobre! Se você não me conhece, eu sou o Kaiser e essas são as previsões do capítulo 343 de Blue Lock. Antes, eu só peço que você deixe o like, se inscreva caso não seja inscrito e venha aqui na descrição que tem todos os volumes de Blue Lock na promoção. Agora, sem mais enrolação, bora pra previsão. Blue Lock 343. A gente já imagina que vai ser o flashback do Hugo, porém tem duas coisas em principal que tem que ser aprofundada nesse flashback. E, diferente do que o pessoal tá achando, eu não acho que vão ser 20 páginas de flashback do Hugo. Seria muita coisa e muita enrolação. Então eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Uma parte para falar do Hugo e outra parte para falar do Loki, que tá intrinsecamente conectado a ele. Como a gente pôde ver no final do último capítulo, o próprio Hugo disse que foi quase como se o destino tivesse unido tanto Loki quanto a ele. Ambos estão no seu início, e para o Hugo, que é um personagem que foca muito nesse lance de destino, ter aparecido alguém tão bom e de tão alto nível justamente na época dele é mais uma confirmação que o destino existe. E o que eu acho que a gente vai ter de mais relevante nessa ideia do flashback do Hugo é, primeiro, a finalização da ideia de mundo do Hugo. Temos que ver o porquê para ele o Loki é tão central assim. Ou seja, nós temos que ver o ápice do Loki, coisa que ele não está conseguindo mostrar nessa partida, e já é meio óbvio. Nenhum dos personagens que são, entre aspas, o top 1 do seu próprio time estão conseguindo desempenhar bem, nem o Itoshirin, nem o Izagi, nem mesmo o próprio Loki. Todos estão à mercê de personagens que são mais fracos que eles, mas estão conseguindo fazer mais coisa que eles. O Loki tá até tentando criar jogadas, mas ele tá sendo impedido em todas. O Izagi é a mesma coisa e nosso queridíssimo Rin também. Então eu enxergo esse próximo capítulo como ponto de virada que vai fazer de fato tanto o Loki jogar melhor, quanto o Izagi e o Rin acordarem para a vida e começarem a participar mais desse jogo. Até porque, se a gente pensar bem, mais 10 capítulos no máximo essa partida acaba. Não tem como aprofundar mais que isso ou demorar mais que isso para essa partida acabar. Pelo menos na minha visão. Então, como o próprio Hugo já disse, a gente não vai ter nada dele tentando ser o número 1 e acabando falhando, por isso ele decidiu virar o número 2. De acordo com o próprio Hugo, ele já falou isso inclusive pro Izagi, ele sequer pensou uma única vez em se tornar o número 1 do mundo ou jogar como atacante. Então esse lance dele querer ser o número 2 sempre esteve nele. E então não é à toa que o próprio Hugo está um pouco frustrado com o Loki. O Loki, por mais que seja o top 1 do time, não está conseguindo desempenhar nada. Isso, além de frustrar o Hugo, faz ele talvez querer não jogar pro Loki. Por mais que a gente veja que o Hugo tem esse lance de ser o número 2, será que ele não tem um lance também de merecimento? O que eu quero dizer com isso é, será que por o Loki não estar jogando tão bem quanto deveria, o Hugo não vai tentar fazer um próprio gol dele nessa próxima jogada? Para meio que forçar de certa forma o despertar do Loki, da mesma forma que o Nagi e o Izagi faziam quando o Barou estava no time deles lá atrás. Eles jogaram sozinho, humilharam o Barou e aí o Barou desperta. Será que o Loki não tem uma ideia parecida? Quanto mais pressão está sendo colocada nele, melhor ele desempenha? Porque é uma coisa que atualmente a gente não pode negar, o time do Blue Lock está bem forte. O público, em grande parte, esperava que ia ser simplesmente a França passando o carro no Blue Lock, coisa que não está acontecendo. Inclusive, eu fui um dos poucos que disse que não teria jogo fácil, independente se for um time fraco ou um time forte, não vai ter jogo fácil nessa Copa. E também o próprio Loki está sendo um problema para toda a fandom. A gente depositava muita coisa nele. Em principal depois que foi, como eu sempre disse que seria, confirmado que ele é um New Gen. Todo mundo queria ver esse cara jogando porque ele era dito como um dos melhores New Gens. Isso simplesmente porque o garoto foi mestre em um dos times. E o que a rapaziada não entendeu é que o PXG poderia ter colocado qualquer outro cara que fosse adulto do PXG para ser o mestre. Só que eles não quiseram mandar ninguém do time principal. Então eles mandaram o Loki, que é literalmente um sub-20. E, sinceramente, eu não duvido que tenham outras pessoas melhores do que o Loki na França. E que o Loki realmente é o que ele é, um sub-20 que está em ascensão, mostrando que ele pode sim ser um dos melhores do mundo, mas que ele não é atualmente. Ele é um dos melhores sub-20, mas ele não é um dos melhores do mundo nem de longe. E essa partida, onde ele pôde jogar desde o começo, ficou ainda mais claro. Porque parecia que ele estava se saindo tão bem quando estava na Liga Não Egoísta. Rapaziada, já tinham saído 4 gols. O jogo já tinha dado muito, pelo menos mais de 40 minutos já tinha rolado. Lembrando, a Liga Não Egoísta não tem
meio tempo, não tem pausa para descanso, não tem isso. Então todos os meninos que estavam ali jogando, estavam jogando entre partidas que já tinha saído 4 gols. Ou seja, estava todo mundo muito cansado ali. Não é à toa que o desempenho do Loki foi muito acima do que a gente imaginava. Por isso que a gente pensava, pô, ele é tudo isso. E no final não era. Era que todo mundo estava cansado e ele só tinha que jogar por 3 minutos. Ele podia dar tudo de si em 3 minutos de jogo. Então era uma posição totalmente diferente. Pedir, por exemplo, para um Neymar jogar 90 minutos é diferente de você pedir para um Neymar jogar 10 minutos de jogo, onde ele vai poder colocar muito mais gás em muito menos tempo. Então, na Liga Não Egoísta foi basicamente isso que ocorreu, por isso que ele estava melhor. Todo mundo estava cansado e o Julian Locke tinha 3 minutos para gastar o máximo que ele poderia em campo, por isso que ele parecia um deus jogando. Ele estava gastando toda a estamina dele em apenas 3 minutos. Claro que não deu para gastar tudo, não é isso que eu estou falando. Mas ele poderia ir com tudo por 3 minutos, ele não teria que esperar jogadas específicas, ele tinha 3 minutos para mudar o jogo. Então, esse é o grande ponto. O Loki, ele não é o melhor New Gen. Pelo menos dos que foram mostrados, ele tá se saindo bem mediano, inclusive. O Kaiser consegue fazer muito mais coisa em game do que o Loki tá conseguindo atualmente. Pelo menos o Kaiser da Liga Não Egoísta, ok? Mas não é de se negar que ele tem bastante coisa para mostrar. Inclusive, esse é o próximo ponto. Será que agora, com a jogada sendo montada para ele, talvez, ou o Hugo pode jogar para si mesmo por estar frustrado com ele, a gente vai ter ele mostrando o porquê ele é um New Gen, além da velocidade, porque se realmente for só a velocidade e o Izag estava certo sobre ele esse tempo todo, sendo bem sincero, ele talvez seja o New Gen que menos me chamou a atenção. Mas se ele realmente tiver um olho do predador na hora de chutar, talvez uma metavisão, coisa que é difícil, ele não mostrou até agora, faria sentido já ele ter mostrado, ele ter visto o Nico chegar para parar o passe dele, tem várias coisas interessantes que daria para ter colocado, então provavelmente metavisão ele não vai ter, mas ele pode ter outras coisas, um chute nomeado, algo assim, alguma habilidade ocular única por causa do lance da velocidade, talvez um pensamento mais rápido, tem muita coisa que ele pode mostrar e que a gente tem que esperar que o nosso queridíssimo Kaneshiro coloque para ele, para que destaque ele. Todos os New Gens até agora tiveram um ponto de destaque muito forte deles. Obviamente, a velocidade é o ponto de destaque do Loki, mas não vai ter mais nada? Fica parecendo que o personagem está um pouco perdido. Então, na minha concepção, essa próxima jogada pode ser tanto um gol do Hugo montado porque ele está de saco cheio do Loki e não está mostrando todo o potencial dele, tanto pode ser um gol do Loki finalmente despertando e mostrando, talvez entrando num fluxo, pode ser que não tenha um despertar de fato, mas ele conseguir entrar no fluxo para marcar o gol, pode ser, porque mostraria obviamente o porquê ele é um New Gen. Ele ainda assim vai precisar de armas e vai precisar entrar em fluxo para conseguir marcar um gol no Blue Lock. Marcar um gol contra o Blue Lock, o time atual, não é fácil. Por mais que tenha 4 atacantes, a gente sabe muito bem como funcionam os atacantes na obra. Eles vão aparecer a hora que o Kaneshiro achar que é interessante eles aparecerem. E eu acredito que realmente o próximo gol, o próximo ponto, tem que ser da França para que Izag e Itoshi Rin eles finalmente encaixem no time. Porque os dois eles estão sendo completamente obliterados por causa do que o Carazo está fazendo em campo. Não tem como fugir. O Carazo atualmente ele é o centro do time. Porém, ele provavelmente não vai entrar para o próximo jogo. E o ponto principal é que provavelmente ele vai ser quebrado. A gente está vendo como as evoluções da Copa do Mundo Sub-20 estão ocorrendo muito mais rápido do que as da Liga Não Egoísta. Às vezes a gente demorava um jogo inteiro para ver uma nova evolução do personagem. Atualmente, no mesmo jogo, o mesmo personagem está mudando 2, 3 vezes. Ou, na verdade, vários personagens mudando muito rapidamente. Então, talvez ainda nesse game o Carazo seja quebrado. E isso vai ser interessante, não porque eu acho que o Carazo tem que sair porque eu não gosto do personagem. Eu tô achando bem interessante isso. Mas seria mais interessante ainda se o Carazo fosse quebrado nesse jogo, entendesse as falhas no pensamento do Hugo, principalmente para uma seleção muito fraca como é o Japão, que só cresceu e só ganhou força por causa do egoísmo e todo o lance de jogar para si mesmo, voltar mudado e vencer o pensamento do Hugo. Porque, na minha visão pelo menos, um matchup de novo contra a França, onde o Carazo vai ser o contraponto do Hugo e o Izag vai ser um contraponto do Loki, é muito mais interessante. Pelo simples fato de o Izag, ele vai superar o Hugo provavelmente nesse jogo, porque no próximo jogo, o grande ponto de discordância do Izag tem que ser o Loki.
Não pode ser que a gente espere o primeiro tempo inteiro do Izag para ele vencer o Hugo, pro Loki virar o novo inimigo do Izag no meio da partida, sabe? É muita coisinha. Eu acho que seria muito mais interessante a gente ir para um lado onde um Carazo ele vire o ponto principal contra o Hugo, por entender o pensamento do Hugo e estar mais internalizado no personagem, e o Izag virar de fato o que ele tem que virar, que é um inimigo que vai bater de frente contra o Loki, contra os mais fortes. É isso que o Izag quer. Ele quer se tornar o mais forte, ele tem que bater de frente com os mais fortes. Se ele tá ainda tendo dificuldades com um cara que se diz número 2, é porque alguma coisa na filosofia dele tá errada e alguma coisa ele tem que desenvolver para counterar pessoas assim. Então, tem bastante coisa legal. Acho que o passado do Hugo vai ser maneiro, vai mostrar o ápice do Loki, vai mostrar porque que o Loki é o grande ponto que o Hugo encontrou e que ele acha que ele vai se tornar o top 1. Tem que ter o gol do Loki, não sei se nesse capítulo ou nos próximos, mas em principal tem que ter a nova mudança de visão tanto do Rin quanto do Izag, e talvez a mudança principal vai ser que o Izag e o Rin vão jogar junto para superar e quebrar esse espírito, essa tomada de frente que o Carazo está fazendo no Blue Lock. Muito provavelmente o Izag e o Rin vão se unir para conseguir quebrar isso, mas não se unir de uma forma amigável. Eles vão se unir da forma deles. Meio bizarro. Mas eu acredito que seja isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Lembra de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito, comenta aqui o que você achou. Vem aqui na descrição que tem todos os volumes de Blue Lock na promoção. Eu vou ficando por aqui. Falou!